Amigos, amigas, amigues inscritos no canal Abya-Yala, isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como está escrito ali nesse texto e contexto? Como os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres, miseráveis, estão ficando cada vez mais empobrecidos e mais miserabilizados. Poderia começar desde o âmbito da história, né? Indo lá para no ano de 1904, 1908, já citei aí, inclusive, num dos meus vídeos, que fala sobre Ron Suskind, e que eu esqueci também do Richard Stanley, né? Um outro pensador que também fazia parte da assessoria política, né? Do então presidente Woodrow Wilson, né? Aquele que alavancou a Primeira Guerra Mundial. Desde então, e a partir de 1945, com a conferência do Bretton Woods, né, que consegue criar um sistema de monetização mundial que trata sobre a dolarização do planeta, coisa que agora supostamente está em queda, mas ainda o dólar é parte de todo esse rebuliço econômico neoliberal financeirista dos fundos de investimento e dos grandes grupos como Vanguard, BlackRock e outros, pouquíssimos, né? Um dia eu vou falar expressamente sobre esses fundos de investimentos. Mas BlackRock faz parte de um conglomerado que já são proprietários, pasme, pasme, já são proprietários de praticamente 98% da riqueza mundial. Isso, 98%. E eles são aqueles que ainda trazem na sua subjetividade o conceito de prosperidade, que é um termo que se atrela ao protestantismo. Para quem já leu Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aí estão as bases dessas grandes famílias, como os Rothschild, os Murdoch, os Rockefeller, inclusive os Berlusconi na Itália de hoje, inclusive, né? E aqui no Brasil também, e no Chile também, e na Argentina também, e no México, pequenas elites, satélites dessas grandes elites corporativas mundiais proprietárias da sua mentalidade, do seu saber e do poder que te oprime. Essas são as grandes famílias. As grandes famílias, como a família Setúbal, Moreira Salles, ou a família Salles, né, que tem várias, né? Os Gomes, Castro Gomes, tem os Ferreira Gomes, tem os Gereissati, né? Tem aquela outra dona lá dos Burger King, aí, que agora se me escapuliu o nome, né? Enfim, e essas pessoas estão ficando muito ricas. E você, pobre mortal, que acha que porque virou um pequeno empresário e já se acha, né, com aquele suprassumo de uma aristocracia perdida, de uma aristocracia que já foi na sua época. Ah, aristocracia, você é um pobre mortal condenado à opressão desses grandes donos da riqueza mundial. Não confundir com os donos do dinheiro. Hoje, a riqueza está nas mãos do conglomerado chamado BlackRock, que também incide aqui no Brasil, através dos madeireiros, custo-benefício, através dos garimpeiros, custo-benefício, lucros, resultados, eficácia, competitividade e essas morfologias semânticas que eles utilizam para florear algo que parece, como eu disse antes, o suprassumo da salvação do mundo. Na verdade, vocês estão sendo meros reprodutores do mesmo sistema capitalista que vocês dizem estar em contra.
Quando nós vamos no supermercado e consumimos as mercadorias do capitalismo e damos nosso parco dinheiro, passamos no caixa e passamos cartãozinho, e é débito, e é crédito, e é aproximação, e não sei o quê. E as pessoas fazem todo aquele, né, aquela performance, né? Ai, procura-se tirar uma carteira, né? Tem sujeitos que tiram uma carteira assim, um monte de papel e coisa, e vai vendo, vou passar esse cartão hoje. E passa um aqui, ou passa outro cartão lá, e passa outro, e passa, mas não está passando para quem está passando o cartão, está passando, está repassando, está transferindo lucros para aqueles grandes proprietários e proprietárias das riquezas, já não mais das nações, né? Parafraseando Adam Smith, senão donos das riquezas do mundo. E esses donos, esses proprietários do mundo, que dia tras dia, hora traz outra, minuto traz minuto, segundo traz segundo, nanosegundo, estão ganhando quantias enormes, que às vezes nem sequer se pode ser traduzido em dinheiro, em zero, 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 zero. Ele se traduz nos modos com que eles, parasitas que já eles são, estão nos seus respectivos adros, sentados nos seus tronos, né? E vão vendo como os infográficos, né? Parece um equalizador, né? Quando vocês já entraram numa bolsa de valores, mercadorias e futuros, como lá em São Paulo, parece, né? E vão acendendo luzes e barras que sobem e que descem. E eles vão vendo, nossa, como os coitados dos mortais estão dando seu dinheirinho que se transferir em riquezas, imóveis, minas inclusive de água, né? De ouro, de cobre, né? Exploração de petróleo, de gás. E são esses grandes grupos que hoje, inclusive, estão nessa guerra que parece ser só uma guerrinha, né? Da Ucrânia, que é a guerra da OTAN, que é um conglomerado bélico-militar entre cujos primeiros acionistas e fundadores são os Estados Unidos, e onde tem um monte de gente que está ali alistada para dar a vida pelos interesses dos grandes mercantilistas neoliberais da atualidade, principalmente Estados Unidos, Europa e o Japão também, que o Japão é um país colonialista e financeiramente continua sendo financiarista. E vocês, pobres mortais, acordam todo dia de manhã pensando: e agora? Eu teria de sair. Olha, tem um som aí que está atrapalhando aí. Passou, passou. E aí vocês, pobres mortais, acordam todo dia de manhã, às 5:30 da manhã, para pegar esse ônibus lotado, esse trem lotado, encarando chuva, frio, calor, raios, trovões e os raios que o partam, enquanto os parasitas estão sentados nos seus adros, nos seus tronos, invocando a grande divindade denominada de mercado. Sim, os grandes e ricos e poderosos do mundo exploram você, exploram também quem fala, porque a gente sempre está dependendo de alguma coisa deles. Exploram os débeis, exploram os fracos, mas ainda eles dão alguma migalha, né? Então eles falaram assim, vamos lá dar alguma coisinha, um cala a boca, né? E hoje nós vemos como a esquerda latino-americana e a brasileira também vai, inclusive neste momento está reproduzindo as lógicas do neoliberalismo, que não começou hoje, começou lá nos anos 80, vocês lembram? Lembra, e para quem é mais jovem, quem não lembra, quem não sabe, procure saber, procure aí os autores como Fukuyama, Milton Friedman, né?
Leiam as bases do neoliberalismo, vão lá para a escola austríaca, Karl Mengel, né? Schumpeter, vão lendo esses autores. Ah, porque são europeus. Exatamente, por serem europeus e jogarem essa moeda universal em cima de todos os mortais, praticamente de quase 99% do planeta, eis que ainda se mantém no poder. E graças a esse sacrifício, assim, enredo religioso que as pessoas possuem na sua subjetividade, reproduzindo palavras como prosperidade, sonho, né? Um ser para ter, né? Mediante metáforas e metonímias constantes no dia a dia, inclusive na própria fila do supermercado, e vocês vão reproduzindo e reproduzem e reproduzem, e uma constante, parece ao infinito. Só que nós vivemos num planeta extremamente limitado e finito, assim como as nossas vidas. E aí então entra a pergunta: será que é mesmo que a gente um dia, se ficar em casa e não sair mais para trabalhar, e não dar mais dinheiro para o supermercado, nem para os consórcios dos ônibus, e os consórcios dos metrôs, e não pagar mais imposto, não pagar mais tributo, e todo mundo ficar em casa, ninguém mais sai, será que pode dar um resultado para virar dar uma guinada, né? Nesse devir malicioso, sinistro, fanático, perverso, como diz um comunicador, um historiador que eu já vi aí, vomitativo, né? Pois é. Acho que já está na hora de começar a repensar os nossos atos, todos, vocês, todos, e começarem a falar isso com as pessoas que estão ao seu redor. Porque neoliberalismo, não importa de que lado estiver, se se está reproduzindo a lógica do neoliberalismo, e principalmente das potências como Estados Unidos e a Europa, se está reproduzindo a mesma lógica que já vem de muitos anos, aliás, desde que as caravelas vieram aqui. Essa constante reprodução somente ajuda a alimentar esses parasitas. E não adianta dizer, ah, mas eu tenho que pagar contas. Ah, eu tenho que manter os meus filhos. Ah, eu tenho que pagar as minhas dívidas. Sim, pode até ser. Mas vamos pensar de onde que vem essas contas, para onde que vai esse dinheiro que é seu, que é do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de estudo na universidade, na escola, no colégio. Vocês têm que pensar, vocês têm que começar a questionar esse tipo de coisas. Porque o que se está fazendo, e todo mundo fazendo por igual, ah, não, porque os grupos identitários, ah, não, porque também os indígenas, porque os pretos, porque. Não importa a cor de pele ou de que identidade eu, que busca de uma ancestralidade se destina, o que se está agora discutindo é que o planeta é finito e ele não tem mais condições de entrar nessa esteira normativa do desenvolvimento, desse desenvolvimentismo constante que é o pilar principal do neoliberalismo, e isso já foi inclusive nos anos 80, e é por isso as ditaduras dos anos 60 e 70 para impor esse neoliberalismo na nossa região, porque o último arco de salvação que tem os Estados Unidos somos nós. É o Brasil, é a Argentina, é o Chile, é o Equador, é a Nicarágua, é México, e até o próprio explorado e oprimido que está dentro do império. Se continuar reproduzindo a lógica desse neoliberalismo oitentista da geração passada, significa levarmos cada vez mais a fundo a perspectiva de um desfiladeiro. E isso todo mundo está fazendo, vocês estão fazendo, inclusive, neste expresso instante. Tem de parar de reproduzir essas lógicas, inclusive no âmbito linguístico. As redes sociais é cheio de reprodução capitalista. As pessoas às vezes fazem postagem achando que estão fazendo uma revolução e estão reproduzindo e eles estão ganhando. Eles quem? Essas famílias, os Rothschild,
os pais, Pais Lema daqui, os Lavraim Vial do Chile, né? A Sociedade Agrária Argentina, os grandes donos dos campos do Uruguai e do Rio Grande do Sul, né? São eles que estão ganhando, o JBS, porque eles não ganham com vendas de carne, de carro, de computadores, de celulares. Eles não estão ganhando dinheiro com isso. Eles estão ganhando dinheiro com a reprodução cotidiana de que a subjetividade moderna ocidental produziu dentro do cérebro dos colonizados. E, e é isso que faz parte dessa contrapartida que a gente está tentando mostrar de que a colonialidade do ser, do poder e do saber ainda está em voga e parece não ter fim. O único fim vai ser quando nós, pobres mortais, vocês, coitados, que mesmo que tenham uma profissão, sejam formados nas grandes universidades, né? Mesmo eu com certificado, o outro com um pós-doutorado, o outro com uma graduação, o outro um master, mas estão reproduzindo essas mesmas lógicas, enquanto que deveria estar se fazendo tudo o contrário. Vamos pensar um pouco sobre isso aí, porque, na verdade, desse jeito que estamos, não estamos indo a lugar nenhum, ou melhor, ou pior, estamos indo de nenhum lugar para lugar algum. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos refletir sobre isso